Oi, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, eu tinha recitado muito em fazer esse vídeo, porque é uma coisa que eu também tinha muita dúvida, mas decidi fazer para explicar um pouco como é que funciona a Trindade de Deus, tá? Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, deixem bastante like, se inscrevam aqui no meu TikTok, me sigam bastante, gente, para eu conseguir monetizar, tá bom? Um beijo e fica com o vídeo, gente. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que o termo Trindade não se encontra na Bíblia, mas uma coisa, quando não se encontra, não significa que ela não se faz presente, tá? A gente consegue ver, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que o Senhor, nosso Deus, ele aparece e se apresenta de três formas. Quando o Senhor promete um menino forte, que está escrito no livro de Isaías 9, promete um Messias para o povo, e esse Messias seria o próprio Deus. E quando fala, né, no livro de Samuel, que o Espírito de Deus abandona o rei Saul, a gente está vendo que está falando da manifestação do Espírito Santo. E também a gente volta no livro de Gênesis 1, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a apresentação das três pessoas da Santíssima Trindade na Bíblia é muito, muito comum e aparece desde o Novo até o Velho Testamento. E como é que isso funciona? Como é que é isso? Será que são três deuses? Eu sempre tive muito essa dúvida. Até uma vez eu perguntei para o meu pai, eu quando estava lendo o Novo Testamento, o Velho e tal, eu perguntei para o meu pai e disse: pai, mas então, quem é Jesus? E o meu pai disse assim: na hora certa, você saberá quem é Jesus. E bum! Chegou a hora certa e eu soube quem era Jesus. E eu vou explicar para vocês a forma como eu entendi a Trindade do Senhor, como o Espírito Santo me explicou, como o Espírito Santo me deu a clareza de como é que funciona a Trindade do Senhor, tá bom? Praticamente é Deus, Pai, é todo um corpo. O meu corpo, vamos assim exemplificar, é o Deus, um só. Corpo completo é Deus. Como Deus, ele é todo poderoso, tudo em Deus tem poder. E a palavra de Deus tem poder. Tá? Isso confirma o que está escrito no livro de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, se faz. Sem o que sem ele nada iria se fazer. A palavra de Deus, porque a Bíblia fala, no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio criou o Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Está conforme está no livro de 1 de João. No livro de João, que diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Então, a palavra do Senhor tem poder, e a palavra do Senhor é Jesus. Tá? E o Espírito de Deus é o Espírito do Senhor que motiva o ser humano. Quando a gente vai ver de novo no livro de Gênesis, a gente percebe que todas as tardes o Senhor descia para se relacionar com Adão. Então, significa que todas essas palavras que estão aqui são Jesus. E Deus Pai é o corpo completo, é quando ele trabalha por si só. Por isso que Jesus diz assim: aquele que vê a mim, vê ao Pai, porque Jesus pertence ao corpo do Pai. Tá? Aquele que vê a Jesus, vê a Deus Pai, porque Jesus pertence ao corpo do Pai. Ele é a palavra do Senhor, ele é a voz do Senhor. Ele é, e sempre foi, e sempre será. Tá? E o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, tal como Deus nos fez. Por isso que a Bíblia diz, né? Quando Deus utiliza o termo plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Deus estava a se referir que queria fazer um homem conforme ele é. E ele é Espírito, tá? Ele é corpo, ele é Espírito. Ele tem voz. Então, praticamente nós somos o espelho de Cristo. Por isso diz a música do Anderson Freitas: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, porque Deus nos fez conforme a sua imagem. Então, nós temos o nosso espírito que presta julgamento, e o Espírito Santo do Senhor, ele aparece na terra sempre, ele sempre está ali.
tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se eu fui explicativa, se ficou alguma dúvida, alguém comenta para eu tirar a dúvida. Mas vou querer ressaltar que Deus Pai é todo o corpo. Jesus é a palavra de Deus, tá? E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Não são três deuses, o Deus é um, mas tudo em Deus tem poder. Por isso que ele é o grande Deus, o todo-poderoso homem de Nazaré. Ele é o poderoso Deus que criou os céus e a terra, o eterno, o que sempre existiu e o que sempre existirá, tá bom?